Olá, senhores pais e responsáveis. Eu sou o professor Fred, sou diretor de núcleo da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. A diretoria de ensino nada mais é do que aquela que é responsável por organizar as ações das escolas de uma determinada região, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. A Diretoria de Ensino de Prudente cobre a cidade de Presidente Prudente e 11 municípios à volta. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante: o aprendizado das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nesse sentido, eu procurarei ser rápido, apesar que professor e falar rápido não combina muito bem, mas eu buscarei ser o mais breve possível. Afinal de contas, estamos cansados, estamos com medo, estamos preocupados, mas ainda assim queremos algumas respostas, algumas organizações que possam nos auxiliar a enfrentar esse momento que o país passa. Portanto, o meu recado com vocês é o seguinte: educação em tempos de isolamento. Como pais responsáveis, o que nós podemos fazer? Essa é a grande dúvida quando a gente fala: o aluno vai ficar em casa. Mas eu não sou professor. Mas tem muita coisa que os senhores, enquanto pais e responsáveis, podem nos ajudar, podem ajudar seus filhos, nossos estudantes. Chegamos à questão do Covid, o aprendizado dos alunos à distância. A rede, vou falar pelo estado de São Paulo, não é pela nossa diretoria, mas eu creio que o Brasil inteiro se organizou para que esse período das crianças fora da escola não seja perdido na questão do aprendizado. Ele vai ser prejudicado, vai, mas não estão sendo medidos esforços para minimizar isso. Os professores aqui mesmo em nossa diretoria buscaram os meios mais criativos. Criaram sites, grupos de WhatsApp, grupos de e-mail, Google Classroom, diversas ferramentas para poder estar em contato com os alunos, enviarem atividades, interagirem com os alunos. Portanto, nós estamos buscando garantir que o aprendizado das nossas crianças continue no melhor ritmo possível, da maior quantidade de crianças que nós possamos atender. Mas eu sei que essa pandemia, do jeito que chegou, ela mudou um pouco não, ela mudou muito a nossa rotina. E sobre isso eu vou conversar com vocês sobre os tempos de vida. Então vou fazer algumas reflexões sobre os tempos que a nossa vida se divide para nos organizarmos diante da mudança do nosso cotidiano. Nós podemos dizer que a nossa vida está dividida em 3 blocos de tempo. O primeiro bloco é o tempo das obrigações. Caracteriza-se pelo período dedicado aos compromissos e às obrigações e que estão ou não diretamente relacionados ao retorno financeiro. Então eu tenho a questão do trabalho, mas eu também tenho obrigações como lavar as minhas roupas, cozinhar, lavar a minha louça, organizar o meu espaço, ir ao mercado, abastecer o meu carro, ou seja, coisas que sem elas eu não consigo fazer a manutenção do meu dia a dia. O segundo tempo é o tempo das necessidades básicas vitais. É o tempo destinado à realização das necessidades sem as quais nós, seres humanos, não vivemos. Então é o ato de se alimentar, de se hidratar, de tomar banho, de dormir. Portanto, se nós fôssemos contabilizar isso, teríamos aí quase 10 horas, 12 horas, só envolvendo essas atividades. E nós temos o tempo livre, que é o resultante entre o tempo de trabalho e o tempo das necessidades básicas vitais, e é exatamente nesse tempo livre que as pessoas têm o seu momento de lazer. Portanto, nossa vida é dividida nesses 3 blocos de tempos. E o que nós podemos então fazer diante disso? Em uma organização de rotina, devemos considerar a divisão desses 3 blocos de tempo, considerando como eixo para essa divisão a qualidade. Portanto, nós, senhores, enquanto pais, precisam prever o tempo de pelo menos 5 horas diárias para estudos focados e dirigidos, com os materiais que os professores elaboraram, os PCNP, que são os professores coordenadores de núcleo pedagógico, cursos, videoaulas, as indicações dos materiais que os alunos têm, garantir tempo para alimentação, sono e higiene pessoal, atividade física dentro de casa mesmo, uma brincadeira no quintal, quando tiver. E o sono também é importante. Agora virão as férias, mas no retorno dessas férias é importante a questão
dos senhores, enquanto pais, garantir o sono durante a semana. Aquelas 8 horas de sono, dormir cedo, né? Para poder justamente manter a rotina. Porque caso contrário, quando retornarmos ao encontro presencial, se eles estiverem com uma rotina muito diferente e no dormir 2 horas da manhã em plena terça-feira, fica muito complicado depois se acostumar com o ritmo de novo. Então é necessário cuidar durante a semana. No fim de semana dá para dar uma relaxada, igual é no cotidiano. Mas manter isso mesmo em tempo de isolamento é muito importante. O lazer geralmente é o mais prejudicado quando tem um desequilíbrio na nossa rotina. Não é? Haja visto aí o aumento de turnos de alguns profissionais, muitos dos senhores inclusive. E aí o lazer é prejudicado, porque eu preciso continuar dormindo, eu preciso continuar me alimentando, eu preciso continuar tomando banho. Então, sendo assim, é importante garantir na semana a rotina de lazer, mesmo para eles. Mas somente lazer pode gerar condescendência, que é justamente uma falta de limites, uma falta de senso de responsabilidade, não é? Eu tenho que buscar o equilíbrio, porque justamente esse equilíbrio é que vai favorecer o mínimo de aprendizado que nós estamos buscando garantir nesse momento para o máximo de crianças e adolescentes que nós possamos atingir. Mas e a rotina em casa? Como organizar o dia a dia dos alunos em casa? Como eu posso ajudar se eu não sou professor? Justamente a criação da rotina é o que os senhores podem nos ajudar. Nesse sentido, organizá-la e garantir que ela aconteça no máximo possível é o que auxilia nesse momento. E é algo que todos os senhores podem fazer. Nesse sentido, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ela produziu um material com orientações à família. Logo ele estará disponível tanto na modalidade online quanto na modalidade impressa. Está se estudando um meio de se fazer a entrega do material físico. Nesse material, ele traz a rotina. Como fazer uma rotina. Mas a grosso modo, e de modo bem simplificado, criar uma rotina é simples. Basta uma folha de caderno, uma folha de sulfite, dividir os dias da semana, os períodos e dividir as atividades ali que tem que se fazer no dia a dia. Esse é um momento de diálogo entre vocês e os seus filhos. Criem juntos essa rotina. Justamente vendo um período da manhã, qual horário que ele gostaria de estudar, período da tarde, quando ele gostaria de estudar, se ele gostaria de deixar alguma parte para um período do começo da noite e fazer essa divisão, juntamente com o auxílio nas atividades diárias. Também produzimos um vídeo para os adolescentes e crianças falando desse momento. Assistam, neles a gente fala sobre a importância da rotina e do auxílio nas atividades cotidianas da casa. Mas a princípio, estipulem juntos essa rotina. É mais um momento que vocês, enquanto família, vão decidir sobre como agir nesse momento. Diferentes famílias, diferentes rotinas. Então, algumas considerações sobre rotinas de estudo diante de diferentes estruturas familiares. Ah, professor Fred, mas eu trabalho à noite. Eu chego em casa às 6 horas da manhã. E eu sei que para garantir uma boa qualidade de sono, o senhor vai acabar acordando, a senhora vai acabar acordando meio-dia, 1h30. Já passou o período todo da manhã. Enquanto o seu companheiro ou sua companheira estão justamente nesse contraturno no trabalho. E isso acontece também no período da tarde. Então quer dizer que não vai dar para funcionar a rotina? Claro que vai. Mas justamente nesse ponto é que o diálogo tem que ser firme, tem que ser constante. E nesse momento, a autogestão desse aluno, dessa criança, desse adolescente, é que vai ter que falar mais alto. E aí, quando, por exemplo, nessa situação, que o indivíduo levantou, acordou, não é? Se alimentou, é 1h da tarde, pega esse adolescente, pega essa criança e conversa. O que você fez na sua rotina da parte da manhã? Você tinha que estudar História e Geografia hoje de manhã. O que você estudou hoje de manhã? Peça para ele te contar. Não precisa corrigir. Não precisa... Às vezes tem alguma coisa ali que vocês não sabem como auxiliar. Tudo bem.
Mas o importante é garantir que vocês estão junto com eles, que estão garantindo que a rotina seja seguida, que as atividades estão sendo feitas e dando esse apoio. Ah, Fred, mas ele mora com uma tia-avó e essa tia-avó, ela é analfabeta, ela não lê, não escreve. E aí, não tem como ajudar o menino a estudar em casa? De novo, os senhores, enquanto pais e responsáveis, podem ajudar no estudo dos filhos, garantindo o cumprimento da rotina. Independente do formato da sua família, independente dos turnos de trabalho que os senhores e as senhoras tenham, o importante é garantir a rotina. Seja junto falando, vai lá filho, tá na hora agora de estudar, seja o que você estudou hoje. E nesse sentido, já colaborou bastante. Mais uma vez, obrigado. Esperamos que juntos possamos auxiliar a aprendizagem dos nossos alunos, minimizar os impactos dessa pandemia no nosso cotidiano. E aproveitando, curte esse vídeo, se inscreve no canal da RPP na TV, toca o sininho para poder receber nossas novidades. Teremos mais vídeos para os pais, vídeos para adolescentes, não é? Estamos preparando vídeo também para professores. Então, nesse sentido, buscaremos sempre auxiliar nesse momento tão difícil. Mas que nós somos brasileiros. E como é dito, brasileiro não desiste nunca. Muito obrigado, até a próxima.